O Egito foi um dos impérios mais poderosos e grandiosos de sua época. Era conhecido por sua riqueza e cultura excepcionais. Os antigos egípcios eram habilidosos arquitetos, engenheiros e artistas, responsáveis por criar algumas das mais impressionantes monumentos e obras de arte do mundo antigo. Eles construíram imensas pirâmides, templos e outras obras públicas que serviam como símbolos de seu poder e civilização. Os antigos egípcios desenvolveram uma cultura sofisticada e uma economia baseada principalmente no fértil vale do rio Nilo, que atravessava o coração do país. Eles dominavam o controle das inundações anuais do rio e utilizavam sistemas de irrigação para distribuir água para seus campos. Isso lhes permitia produzir excedentes de alimentos que podiam ser trocados por outros bens e serviços. No centro desse império estava uma rainha carismática e inteligente chamada Cleópatra. Ela ascendeu ao trono aos 18 anos após a morte de seu pai, Ptolomeu XII. Em 51 a.C., Cleópatra era conhecida por seu patrocínio às artes, e sua corte abrigava muitos dos artistas, escritores e estudiosos mais renomados da época. Ela mesma era uma estudiosa e poetisa, fluente em várias línguas, incluindo grego, egípcio e latim. Cleópatra governou o Egito em conjunto como corregente com seu irmão mais novo de 10 anos, Ptolomeu XIII, que também era seu marido, uma prática comum na cultura egípcia. No entanto, o relacionamento entre eles era tenso desde o início. Os conselheiros de seu irmão, em sua maioria eunucos, detinham uma quantidade significativa de poder e frequentemente manipulavam o jovem imperador contra sua irmã. Eles viam Cleópatra como uma ameaça à sua autoridade e começaram a conspirar contra ela. Rapidamente, Cleópatra se tornou uma figura dominante e buscou governar com firmeza, entrando em conflito com os nobres que constantemente influenciavam o jovem faraó contra ela. Ciente da situação tensa, Cleópatra percebeu que a corregência não poderia durar muito tempo e que seria ela ou seu irmão. Para consolidar seu poder, ela começou a tomar medidas para afastar seu irmão. Ela contava com o apoio do povo egípcio, que a via como uma líder capaz e estava cada vez mais descontente com os conselheiros de Ptolomeu. No entanto, o apoio do povo comum não significava nada, pois os nobres e políticos influentes tinham mais poder. Eles forçaram o faraó a destituir Cleópatra, exilando-a em Alexandria, enquanto Ptolomeu se declarava o único governante do Egito. Há diferentes teorias sobre por que Ptolomeu não matou Cleópatra, mas apenas a exilou do Egito. Uma possibilidade é que ele pode ter hesitado em tomar uma ação tão extrema contra sua própria irmã, especialmente porque isso poderia ter sido visto como uma violação dos valores tradicionais egípcios. No entanto, provavelmente não foi uma decisão dele, mas sim a decisão do principal conselheiro do jovem faraó, Pórtino, um eunuco influente que também havia servido como conselheiro de seu pai. No entanto, o que ele não esperava era que Cleópatra desafiasse a autoridade do faraó. Em 48 a.C., Cleópatra retornou ao Egito com um exército, buscando recuperar seu lugar legítimo no trono. Ela desembarcou com suas forças na cidade portuária de Pelúsio, que estava sob o controle das forças de Ptolomeu. Em uma série de batalhas, as forças de Cleópatra conseguiram capturar a cidade e derrotar o exército de Ptolomeu. Por outro lado, as forças de Ptolomeu se reagruparam e conseguiram retomar a cidade de Alexandria. No entanto, o conflito estava longe de acabar, e ambos os lados lutaram pelo poder. Enquanto isso, no Império Romano, o grande Júlio César derrotou Pompeu, o famoso estadista de Roma, na Batalha de Farsalos, fazendo com que Pompeu fugisse para o Egito para salvar sua vida. Havia muito tempo, Pompeu havia emprestado grandes somas de dinheiro ao reino egípcio, e ele sentia que o faraó estava em sua dívida. Ele apelou ao faraó para ajudá-lo em sua luta contra Júlio César. No entanto, Ptolomeu sabia que Pompeu era um homem derrotado e, com sua própria batalha contra Cleópatra, não estava em posição de ajudar outros em suas guerras, se é que podia. Ele era quem precisava de ajuda contra Cleópatra. Ptolomeu, agora com 14 anos, havia amadurecido e jogou suas cartas políticas com sabedoria. Ele sabia que Júlio César estava indo para o Egito em busca de Pompeu, e ele pensou que, se conseguisse ganhar o favor de Júlio César, este poderia ajudá-lo a esmagar a rebelião de Cleópatra. Portanto, ele traiu o estadista romano Pompeu. Quando Júlio César chegou à sua corte, ele lhe apresentou a cabeça de Pompeu como um presente, surpreendendo o faraó. César ficou furioso ao ver a cabeça de Pompeu. Embora Pompeu fosse seu oponente, ele era romano. No entanto, Egito e Roma estavam em paz um com o outro, e ele não apreciou o comportamento do faraó, que matou um respeitado general romano de maneira tão indigna. Ele se recusou a ajudar Ptolomeu contra sua irmã e buscou uma audiência com Cleópatra antes de decidir entrar em guerra contra ela. A casa do faraó colocou César sob prisão domiciliar e disse a ele que não o libertaria até que concordasse em lutar ao lado dele contra Cleó.